E aí galera, beleza? Uma aulinha aqui sobre Getúlio Vargas, um cara que foi presidente, ditador, e depois de ser ditador ele virou presidente de novo. Pra gente entender Getúlio Vargas, a gente primeiro precisa entender ali o contexto da época. Esse contexto nos trazia uma república do café com leite, né? República entre PRP, Partido Republicano Paulista, e o Partido Republicano Mineiro. O que era isso? Se o PRP estava no poder, estava na presidência, o presidente, né, do PRP devia indicar a ser presidente nas próximas eleições um cara do PRM, né, do Partido Republicano Mineiro, e ele tinha essa trocação aí de favores, né, de indicações, e mantinha sempre um membro do PRP ou do PRM no poder. Só que, claro, isso deixava indignado outras regiões brasileiras, né, como Rio Grande do Sul e como a Bahia, por exemplo. Bom, tava lá o Washington Luiz suavão, de boa, numa nice no governo, e ele devia indicar, ele era do PRP, então ele devia indicar quem? Alguém do PRM. Ele foi lá e indicou quem? Júlio Prestes, um cara do PRP também. A galera do Mineiro, ó, ficou putaça. Já que a galera do PRM estava grilada e ainda tinha as outras províncias que também não eram representadas, eles se juntaram e formaram a Aliança Liberal, que juntava aí algumas províncias que não eram representadas, o Partido Republicano Mineiro, os tenentes, né, que já estavam insatisfeitos com essa corrupção toda que tinha na República Oligárquica do café com leite, e também a burguesia crescente, né? Porque a galera do PRP e do PRM era muito agrícola, né? A burguesia queria o quê? Industrializar o Brasil. Feita essa aliança liberal, eles precisavam decidir um candidato para favorecer eles. E eles escolheram quem? Getúlio Vargas. Só que junto com esses movimentos, né, da aliança liberal, tinha movimentos socialistas, né, os movimentos populares que eram liderados pelo PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Bom, e aí todo mundo aí, né, entre a Aliança Liberal e o próprio PRP, o Partido Republicano Paulista aí, que quebrou esse acordo, né, eles não queriam o comunismo no Brasil. Então eles se juntaram e decidiram favorecer Vargas nas eleições, né, mesmo tendo a eleição aí entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas. Eu falei que Getúlio Vargas foi presidente, então quem foi eleito? Júlio Prestes. Só que foi uma fraude. Então, ainda mais sendo uma fraude, tendo esses movimentos populares ascendentes, eles deixam Getúlio Vargas para diminuir um pouco esses movimentos e conter eles, né, claro, para deixar aí a galera mais contente e não ter o risco aí desse golpe comunista. E aí começa a fase do governo do Getúlio Vargas, o governo provisório. O governo provisório ele vai de 1930 até 1934, beleza. Lembra daquele intuito de não deixar os movimentos socialistas ocorrerem? Pois é. Para isso, eles centralizam o poder na mão de Vargas, que virou o presidente depois de Washington Luiz. Então, Vargas tem um poder centralizado no poder executivo. E com isso, ele dissolve a Constituição de 1891, que era a Constituição vigente, né? Ele anula ela, não tem mais Constituição, o Brasil não é mais governado por uma Constituição. Vargas vai governar por um chamado decreto-lei, ou seja, o que o Vargas falou é lei, entendeu? De um lado o cara tira a Constituição, do outro ele governa por decreto-lei, ele tem um poder centralizado. O que falta fazer? Dissolver o Congresso. Ele dissolve o Congresso, não existe mais Congresso Nacional. E ele também retira os governadores. Ele falou assim, ele tirou todo mundo dos governadores, tudo assim, falou, vá, vai, pra rua, irmão. Falou, você, é isso mesmo. E aí ele coloca quem? Os chamados interventores. Vargas escolhe aos dedos os interventores. Por quê? Porque ele quer que esses interventores, que são os representantes de cada província, resolvam as questões a partir dos interesses do Vargas. Então eles são meros representantes dos interesses de Vargas. Então ocorre essa substituição de governador por interventor. Beleza, Vargas já chega no poder assim, o trem tá muito louco, ele já tá mudando tudo, já chega dissolvendo a Constituição, dissolvendo o Congresso Nacional. Ele precisa tomar umas medidas mais cautelosas e para isso ele cria 3 principais ministérios. O Ministério do Trabalho, que é um ministério para aproximar ali da classe trabalhadora, da futura legislação trabalhista que ele vai fazer. O Ministério do Comércio, que é um ministério ali para aproximar do setor agrícola. Por quê? Por que ele quer aproximar desse setor agrícola? Porque Vargas entende que para ele industrializar, que era a principal intenção dele no Brasil, ele queria muito industrializar o Brasil. Só que para isso ele precisava de capital. E a principal fonte de capital do Brasil era a agroexportação. Então ele precisava ter uma relação próxima com o setor agrícola para conseguir esse capital muito bem. E, claro, o Ministério da Indústria, né, para se aproximar daquela burguesia crescente, para falar assim, calma, a gente vai industrializar ainda, mas eu preciso me aproximar do setor agrícola. Para isso, para se aproximar mais ainda do setor agrícola, ele cria o Conselho Nacional do Café. O que esse Conselho Nacional do Café diz? Foi em 1930. Em 1929, você lembra, estava dando aquele craque da Bolsa de Valores e tal, estava todo mundo muito louco, o que está acontecendo e tal, o trem estava louco. Bom, com essa crise de 29, que o negócio estava muito louco, estava tendo aí a queda dos preços do café, porque a galera não estava mais importando, os outros países não estavam mais importando do Brasil, então estava caindo o preço do café, estava tendo uma super produção de café. Sabe o que Vargas fez?
Ele chegou assim e falou, peraí, vocês estão tendo um problema aí, né, com café, eu tô ligado, a crise de 29 tá foda pra todo mundo. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou agradar vocês. Eu vou comprar todo o café de vocês. Comprou tudo, mano. Comprou tudo. Comprou café. Nossa, mas comprou café pra caramba, mano. Sabe o que ele fez? Queimou os café tudo, mano. Queimou, passou o rodo no café, entendeu? Queimou tudo, mano. Porque isso ia fazer o quê? Ia acabar com a superprodução de café e ia aumentar aí o valor do café para a elite agrícola se aproximar mais um pouco de Vargas. Beleza, Vargas era um cara muito inteligente. Então ele percebendo que o Brasil era muito dependente do café e como aquela crise afetou, a crise de 29 afetou o Brasil porque o Brasil não estava mais exportando café, o que ele faz? Ele cria créditos agrícolas para produtores rurais que não forem produzir café. Então, por exemplo, você vai produzir algodão? Beleza, eu vou te ajudar, vou dar um auxílio para você. Isso faz com que o Brasil diversifique a sua matriz de produção e possa exportar outros produtos e não seja tão dependente assim do café. Beleza, Getúlio Vargas cria a Justiça Eleitoral com um discurso a combate à corrupção, a fraudes eleitorais e ele também ele muda o Código Eleitoral, né, e dá a permissão de voto às mulheres. É claro, né, que é muito atribuído, né, esse voto às mulheres ao Getúlio Vargas, mas na verdade isso vem de anos de luta das mulheres, né, com a principal liderança Berta Lutz. Então isso vem com muita luta feminina para alcançar esse direito. Mas acaba sendo direcionado aí mais para o Vargas mesmo, essa conquista, né? Mas não podemos deixar de lado aí a grande luta das mulheres ao longo dos anos para conseguir esse direito. Beleza, depois de todas essas ações autoritárias e até mesmo conciliadoras, Vargas acaba tendo aí uma oposição, né? Por quê? Lembra da galera da elite paulista que deixou Vargas ser eleito no lugar de Júlio Prestes, que tinha ganhado a eleição? Pois é, eles falaram que Vargas ia ficar provisoriamente no governo, certo? Pois é. Só que aí Vargas estava estendendo isso, ele não queria sair do governo, óbvio, ele tá no governo, ele não vai querer sair do governo, qual foi, irmão? Peita eu aqui, entendeu? Ele não queria sair do governo. E aí a galera paulista faz a Revolução Constitucionalista de 1932. Assim, revolução é quando muda alguma coisa, né? Só que meio que não mudou muita coisa não, entendeu? Então dá pra debater muito aí sobre o nome revolução ou só revolta, né? Mas beleza, Revolução de 1932. Essa revolução é da galera paulista ali, das oligarquias paulistas que queriam muito voltar ao poder, porque era pra eles estarem no poder. Eles foram eleitos, mas eles deixaram provisoriamente Vargas assumir, só que Vargas não queria mais sair. Então eles fizeram essa revolução, um conflito armado, principalmente com jovens MMDC, né, que foram atacar um quartel de polícia e eles acabaram sendo mortos, né, e aí ficou conhecida essa liga, MMDC, o nome deles, a inicial do nome deles, e aí teve toda essa treta, esse conflito armado. O principal argumento para eles era que Vargas era contra a democracia e ele era um ditador, porque ele governava sem Constituição e, né, ele tinha medidas muito autoritárias, por exemplo, fechar o Congresso, né, coisas que a gente já citou na aula. Bom, depois de alguns conflitos, né, o exército brasileiro acaba vencendo, né, esse conflito e foi uma derrota militar, né, para a galera de São Paulo, mas uma vitória política. Por quê? Porque isso obriga Vargas a criar uma Assembleia Constituinte, porque ele vê e os próprios apoiadores dele incentivam ele a criar essa Assembleia para formar uma nova Constituição e Vargas governar assim com uma Constituição. E aí a gente chega no governo constitucional de Vargas, que vai de 1934 até 1937, que é quando o ano em que ele governa com uma Constituição de fato, né? É o ano menos, autoritário de Vargas. Bom, pela Assembleia, que tem a maioria dos apoiadores de Vargas, dos aliados de Vargas, né, essa Assembleia formada, eles promulgam uma nova Constituição, a Constituição de 1934. E as principais coisas que ela prevê é: homens e mulheres acima de 18 anos podem votar, a não ser que sejam analfabetos ou tenentes, ou seja, militares de baixo patente, né? E outra coisa que eles também promulgaram é o voto feminino, o voto secreto e o voto direto, né? Você não tem mais que falar, eu vou votar em tal pessoa. Você vai lá, voto secreto ali, ninguém fica sabendo aí, só favorece aí, né, a acabar com a compra de votos. Outra coisa que é muito clara nessa Constituição é o ensino público, é o ensino primário público obrigatório, ou seja, o Estado tem que financiar o ensino público e obrigatório, né, para as crianças. Isso faz com que diminua o número de analfabetos e aumente o número de pessoas que conseguem votar, né? Beleza, depois disso tudo, Vargas cria uma legislação trabalhista, que é para aproximar dos trabalhadores e vai valer só para trabalhadores urbanos. Por quê? Porque é onde o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, tem mais influência sobre os trabalhadores urbanos, né, que eles vão fazer greves e tudo mais, então ele cria essa legislação para se aproximar mais dos trabalhadores.
Bom, aqui vão ter algumas informações sobre o que essa Constituição, essa legislação vai trazer e é muito importante você lembrar delas. Naquela Constituição que a Assembleia promulgou, os aliados de Vargas promulgaram, eles disseram que em 1934 iam sim ter eleições, só que ia ser feito pela Assembleia. Como a maioria da Assembleia era apoiadora de Vargas, eleito foi Vargas. E aí começa aí sim, de fato, né, o nosso governo constitucional que vai até 1937. É muito importante a gente ressaltar a existência de dois partidos nessa época aí do governo constitucional. A Ação Integralista Brasileira, AIB, e a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. A Ação Integralista Brasileira era formada basicamente por fascistas, né, que queriam um governo centralizado, o Estado intervir na economia, o militarismo, eles eram anti-liberdades individuais e o principal líder deles era o Plínio Salgado. A ANL era a galera da Aliança Nacional Libertadora, que era mais ali do prol do socialismo, né, eles tinham inspirações nas ideias socialistas, queriam uma reforma agrária e era um grupo muito heterogêneo, porque além da galera que era inspirada no socialismo, tinham os tenentes. Por que os tenentes estavam na Aliança Nacional Libertadora, que era a Frente Popular opositora a Vargas? Porque eles queriam votar. Lembra na Constituição que eles não podiam votar? Eles querem esse direito ao voto. E o PCB também. O PCB é um partido comunista brasileiro, mas ele é ilegal. Então ele vê na ANL uma chance do partido se tornar legal. Com a crescente adesão, né, das ideias socialistas, Vargas vai enfrentar uma grande pressão e ele acaba fechando a ANL, a Aliança Nacional Libertadora. Com o apoio, né, claro, da AIB, né, são fascistas, então são completamente contra o socialismo, e o apoio dos tenentes, né, porque por mais que eles quisessem apoderar o voto, e mesmo que eles estivessem dentro da ANL, eles não queriam o socialismo do Brasil, então por isso que eles apoiaram aí Vargas fechar a ANL, acabar de vez, trancar, e é isso aí. Bom, é claro que o Partido Comunista Brasileiro não gostou nada do fechamento da ANL e vai se revoltar contra Vargas e vai ter muitos conflitos armados. A partir desses conflitos, o Vargas cria a Lei de Segurança Nacional, que é aí o combate ao comunismo, né? Essa ameaça comunista, né? Aos valores da família brasileira. Então, você tem aí esse combate aos comunistas por Vargas. Tiveram muitas repressões, inclusive prisões, né? Do Luiz Carlos Prestes e da Olga Benário Prestes. Essa revolta comunista ficou chamada, né, de Intentona Comunista, aconteceu em 1935. Em 1937 está chegando as eleições. Vargas, de acordo com a Constituição, não podia se reeleger, só que ele quer, de algum jeito, ficar no poder. Então o que ele faz? Uma mentirinha, né? Essa mentirinha ficou chamada de Plano Cohen. É um plano em que ele faz uma falsa carta de ameaça de um golpe comunista, né? E aí Vargas, a partir dessa ameaça de golpe comunista, né, que depois ficou realmente provaram que foi uma farsa, né? Na verdade não tinha nenhum golpe comunista planejado, né? Foi uma farsa. Vargas ativa o estado de sítio que era previsto na Constituição. Com isso, ele fecha a Constituição e cria uma nova Constituição, que vai dar aí início ao nosso Estado Novo, que vai ficar para a próxima aula. E é isso, galera, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no nosso canal, sigam a gente no Instagram, acessem aí o mapa mental sobre Getúlio Vargas, que vai estar na descrição, e até a próxima aula.